Já se passaram mais de 59 anos desde que o Túnel do Tempo foi ao ar pela primeira vez. E os atores que deram vida à série atravessaram casamentos, escândalos, decepções e transformações que ninguém poderia imaginar. Vocês sabiam que um dos atores principais faleceu poucas semanas antes de completar 89 anos e que o mundo só ficou sabendo depois? Vocês sabiam que a atriz principal, que brilhou no papel de cientista, hoje enfrenta o Alzheimer e que sua filha, que cuidava dela, morreu antes dela, em 2024? Vocês sabiam que um dos atores que interpretou um vilão nessa série viveu uma tragédia pessoal devastadora? Seu filho morreu de overdose aos 35 anos? Essa série nos deu atores extraordinários. Alguns já foram, outros ainda estão aqui. Mas a vida de cada um deles se revelou muito mais apaixonante e muito mais dolorosa do que qualquer viagem no tempo. Fiquem com a gente. Número 1. Whit Bissell como General Haywood Woody Kirk Whitner Nutting Bissell. Um nome que poucos se lembram, mas o rosto, aquele rosto sério com as têmporas prateadas e o olhar de quem carrega o peso dos segredos de Estado, era familiar para qualquer um que tivesse assistido à televisão americana nos anos 1950 e 1960. Ele nasceu em 25 de outubro de 1909, em Nova York, numa família de médicos. Seu pai era um cirurgião respeitado e seus antepassados haviam recebido distinções militares desde os tempos da fundação do país. O ambiente era privilegiado, acadêmico, exigente, mas Whit escolheu o teatro. Estudou na Universidade da Carolina do Norte, atuou na Broadway e serviu no Exército. Quando o Túnel do Tempo estreou em 1966, Bissell tinha 56 anos. Nessa idade, muitos atores buscam o descanso, mas ele não. O General Kirk se tornou uma espécie de síntese de toda a sua carreira, a encarnação de todos os oficiais de alta patente, de todos os professores inflexíveis e funcionários implacáveis que havia interpretado ao longo de décadas. Antes da série, já havia participado de mais de 200 produções. Havia feito de tudo: cientistas malucos de ficção científica, médicos rebeldes, funcionários com agenda oculta. Seu papel mais marcante antes da série foi o do cientista enlouquecido que transforma Michael Landon em lobisomem no clássico cult Eu Era um Lobisomem Adolescente, 1957. Um papel arrepiante, inesquecível. A vida pessoal de Whit Bissell não foi simples. Ele se casou 3 vezes. Sua segunda esposa, Gillis Mary Shen Jukes, morreu em 1958, apenas 4 anos após o casamento. Uma perda da qual ele quase nunca falou publicamente. Sua terceira esposa, Jennifer Rainey, com quem se casou em 1967 durante as gravações de O Túnel do Tempo, faleceu em 1993. Os últimos anos foram marcados por esse luto, a sós com sua doença. No fim da vida, Whit Bissell sofria do mal de Parkinson. A doença avançava devagar, sem piedade. Em 5 de março de 1996, ele faleceu no Motion Picture and Television Country House and Hospital em Woodland Hills, na Califórnia, uma instituição filantrópica que acolhe atores idosos. Tinha 86 anos. 2 anos antes, em 1994, a Academia de Ficção Científica, Fantasia e Terror lhe entregou um prêmio pelo conjunto da obra. O reconhecimento chegou tarde, mas chegou. Ele descansa no Westwood Village Memorial Park, em Los Angeles. Sua carreira se estendeu por quase 6 décadas, de 1933 a 1991. Mais de 300 papéis, nenhum protagonista, mas cada um único. Atores assim não existem mais. Número 2. Gary Merrill como o senador Leroy Clark. Gary Merrill, imponente com aquela voz grave que soava como uma sentença. É exatamente assim que deve ser o senador que chega numa instalação secreta e diz: ou há resultados ou o financiamento acaba. Ele apareceu em O Túnel do Tempo, logo no início, no papel do homem que colocou toda aquela máquina maluca em movimento. Era um papel pequeno, mas decisivo, e ninguém poderia tê-lo interpretado melhor. Gary Fred Merrill nasceu em 2 de agosto de 1915 em Hartford, no Connecticut. Estudou no Bowdoin College, serviu durante a Segunda Guerra Mundial e iniciou sua carreira em produções militares. Depois, Hollywood abriu as portas para ele.
Sua hora de glória chegou em 1950, quando atuou no lendário A Malvada, ao lado de Bette Davis. Durante as gravações, surgiu um romance entre eles. Os dois haviam se divorciado recentemente. Casaram-se no México. Ela tinha 42 anos, ele 35. Hollywood ficou de queixo caído. Foi um dos casais mais comentados da época, mas histórias bonitas raramente terminam bem. 10 anos de casamento se transformaram em escândalos, dificuldades financeiras e brigas destrutivas. Em 1960, divorciaram-se. Mais tarde, a biógrafa de Bette Davis e a própria filha da atriz descreveram esse casamento como emocionalmente devastador. Meryl nunca voltou a se casar. Teve um relacionamento breve com Rita Hayworth e depois, silêncio. Mudou-se para o Maine, longe de Hollywood, e chegou a se candidatar à Assembleia Legislativa do Estado em 1968, mas perdeu. Sua carreira na televisão se estendeu até 1980. Aparecia em faroestes e dramas médicos, mas nunca voltou a alcançar o patamar que A Malvada havia prometido. E então veio o diagnóstico: câncer de pulmão. Um fim lento e impiedoso. Gary Merrill faleceu em 5 de março de 1990 em Falmouth, no Maine. Tinha 74 anos. Ironia cruel do destino. Bette Davis, sua ex-mulher, tinha morrido 5 meses antes, em outubro de 1989. Ele a sobreviveu por pouco. Foram quase juntos, como se nem na morte tivessem conseguido se separar de vez. Número 3. John Zaremba, como o Dr. Raymond Swain. Ele nunca esteve no primeiro plano, não ganhou prêmios. Seu nome não aparecia em letras garrafais nos cartazes. Mesmo assim, John Zaremba esteve em O Túnel do Tempo, do primeiro ao último episódio, e sua presença era como a fundação de um edifício, invisível, mas sustentando tudo. O Dr. Raymond Swain era o especialista em eletrônica que sabia mais sobre o túnel do que qualquer outro, e era justamente por isso que calava mais do que os demais. Zaremba o interpretava com uma sobriedade acadêmica, por trás da qual se percebia uma angústia genuína. Ele sabia como aquilo funcionava, e sabia o que podia dar errado. John Zaremba nasceu em 22 de outubro de 1908 em Chicago, numa família de imigrantes poloneses. O curioso é que ele chegou à atuação quase por acaso, e tarde. Primeiro veio o jornalismo. Trabalhou como repórter no Grand Rapids Press e depois no Chicago Tribune. Em 1949, já com 41 anos, mudou-se para Hollywood simplesmente para tentar a sorte. Um diretor o notou numa audição e lhe deu um papel, e não parou mais. Em mais de 3 décadas, Zaremba atuou em mais de 150 filmes e séries. Vivia na pele de professores, médicos, funcionários do governo, sempre com aquela imagem de autoridade, pasta na mão e olhar sério. A ficção científica o adorava. A Terra contra os Discos Voadores, 1956. 20 milhões de léguas à Terra, 1957. 7 episódios de Alfred Hitchcock. Apresenta 4 temporadas em Ben Casey. E claro, O Túnel do Tempo. Nos últimos anos de carreira, participou de Dallas, com 13 episódios entre 1978 e 1986. Sua última aparição na tela foi em novembro de 1986, poucas semanas antes de sua morte. Continuou trabalhando até o fim. John Zaremba faleceu em 15 de dezembro de 1986, em Newport Beach, na Califórnia, de ataque cardíaco. Tinha 78 anos. Era casado com Eleanor Deck Suter e deixou 3 filhos. A América toda o reconhecia não pelo nome, mas pelo rosto. Era o homem do café dos comerciais da Hill's Bros, campanha da qual participou por mais de 10 anos. Essa é a ironia da vida de um ator. O que mais pessoas guardam na memória, às vezes não é um grande papel, mas um comercial de televisão. Número 4. Wesley Lau como o Sargento Diggs. Poucos conseguiam interpretar um militar com uma disciplina tão natural em cada gesto. Wesley Lau não aparecia em todos os episódios de O Túnel do Tempo, mas quando aparecia, seu Sargento Diggs era exatamente o que devia ser. Um profissional silencioso que faz seu trabalho sem palavras desnecessárias. Wesley Albert Lau nasceu em 18 de junho de 1921 em Sheboygan, no Wisconsin, numa família de origem germano-americana. Desde criança, sonhava em ser escritor
e estudou dramaturgia na Universidade do Wisconsin. Depois vieram a Segunda Guerra Mundial e o serviço na Força Aérea dos Estados Unidos. Após a desmobilização, obteve um mestrado na renomada Yale School of Drama e continuou sua formação no Actors Studio de Nova York. Tornou-se ator quase contra a própria vontade. Simplesmente descobriu que encontrava trabalho mais facilmente como intérprete do que como dramaturgo. E essa decisão mudou tudo. Estreou na televisão em 1957 e seu rosto logo se tornou familiar em todo o país, especialmente pelo papel do tenente Andy Anderson no lendário Perry Mason, onde apareceu de 1961 a 1965, virando uma presença quase constante no tribunal. O Túnel do Tempo, em 1966-1967, lhe deu o papel do Sargento Diggs, lacônico, mas confiável. Era Wesley Lau no seu elemento. Também atuou em Além da Imaginação, Missão, Impossível. Alfred Hitchcock apresenta Gunsmoke. Em 1960, apareceu no lendário filme de John Wayne, Alamo. Sua vida pessoal ficou longe dos holofotes. Casou-se 2 vezes. Raramente mencionava os filhos em entrevistas. A privacidade não era apenas uma preferência para ele, era um princípio. Wesley Lau morreu em 30 de agosto de 1984 em Los Angeles de insuficiência cardíaca. Tinha 63 anos, cedo demais. Parecia que ainda havia muitos papéis pela frente, mas o coração decidiu diferente. Está sepultado no cemitério Forest Lawn, em Hollywood Hills. Sua trajetória, do dramaturgo sonhador ao mestre dos papéis secundários, é uma daquelas histórias que Hollywood não tem pressa de contar, mas que merecem ser lembradas. Número 5. Kevin Hagen em vários personagens. Em O Túnel do Tempo, ele viveu vilões, extraterrestres e comandantes militares. Aparecia sob identidades diferentes a cada vez, sempre com aquela gravidade convincente do homem alto de voz grave. Kevin Hagen era um daqueles atores raros que os criadores de séries não paravam de chamar de volta, mesmo quando ainda não sabiam bem onde encaixá-lo. Kevin Charles Hagen nasceu em 3 de abril de 1928, em Chicago, numa família de dançarinos de salão profissionais. O destino lhe pregou uma peça cruel ainda na infância. Quando tinha 5 anos, seu pai abandonou a família. Sua mãe, sua avó e suas tias o criaram juntas. Essa sensação de ser abandonado e ainda assim sobreviver ficou com ele para sempre. Estudou na Oregon State University e depois na USC, onde se formou em Relações Internacionais. Trabalhou no Departamento de Estado na Alemanha Ocidental e cursou 1 ano de Direito na UCLA. Tudo isso antes de decidir, aos 27 anos, tentar a vida como ator, sem juventude a seu favor, sem formação específica na área, só determinação. Foi descoberto numa montagem de O'Neill e convidado para a televisão. Assim começou uma carreira que se estendeu por várias décadas. O Túnel do Tempo foi parte dessa longa jornada. Mas a fama de verdade veio depois, com o papel do bondoso Dr. Hiram Baker em A Casa da Pradaria, 1974-1983. 113 episódios. O favorito de milhões de crianças no mundo inteiro. O homem em quem até os personagens mais teimosos de Michael Landon confiavam. Casou-se 4 vezes. Seu último casamento, com Janet Naslund, aconteceu em 1º de julho de 1995. Ficaram juntos até o fim, porque o fim chegou rápido. Em 2004, recebeu o diagnóstico de câncer de esôfago, 1 ano de luta. E em 9 de julho de 2005, em sua casa em Grants Pass, no Oregon, ele faleceu. Tinha 77 anos. O mundo não perdeu apenas um ator. Perdeu alguém que as crianças enxergavam como a própria encarnação da bondade e da confiança. Número 6. Vitina Marcos, nos papéis de Sarit e Z. Sua aparência parecia feita para o cinema. Cabelos escuros, olhos amendoados, a leveza de uma bailarina e aquele exotismo indefinível que o Hollywood dos anos 1960 valorizava sem sempre entender. Vitina Marcos apareceu em O Túnel do Tempo 2 vezes, nos episódios 24 e 26, interpretando Sarit e Z, e nas 2 vezes foi magnética. Seu nome verdadeiro era Dolores Vitina Marcos.
Nasceu em 1º de março de 1937, no bairro de Bensonhurst, no Brooklyn, numa família de origem siciliana e húngara. Seu pai chamava-se Frank Marcus e sua mãe, Rose. O nome artístico Vitina foi uma homenagem à avó siciliana. Aos 17 anos, começou a estudar com o próprio Lee Strasberg no Actors Studio, a mesma escola que formou Al Pacino, Marlon Brando e Dustin Hoffman. Vitina era uma aluna talentosa, mas sua aparência definiu seu caminho. A escalavam para papéis de indígenas americanas, princesas exóticas, extraterrestres misteriosas. Em Perdidos no Espaço, tornou-se a Dama Verde, uma personagem que muitos fãs dos anos 1960 nunca esqueceram. Sua vida pessoal foi intensa e cheia de nuances. Com o famoso ator de faroeste, Rory Calhoun, teve uma filha, Athena Marcus Calhoun, que em 1987 foi coroada a showgirl mais bela do mundo, em Las Vegas, e recebeu a chave da cidade. Mais tarde, Vitina se casou com George Graham, com quem teve um filho, Juliano Graham. Em 1970, Vitina Marcus deixou Hollywood, mudou-se para Las Vegas, trabalhou como garçonete em bares e depois se tornou corretora de imóveis usando o bissobrenome do marido, Vitina Graham, vida privada e discreta no lugar dos holofotes. No início dos anos 2000, aparecia de vez em quando em convenções de ficção científica, sempre recebida com carinho. Segundo informações disponíveis em 2026, ela tem 89 anos. Vive tranquilamente, longe das câmeras. E essa é uma escolha que merece todo o respeito. Número 7. Sam Groom como Jerry, o técnico jovem, alto, moreno. Em O Túnel do Tempo, apareceu como o técnico Jerry, um homem diante de telas piscando e enormes painéis de computadores. Um papel pequeno, mas marcante. Sam Groom era um daqueles atores que o produtor Irwin Allen mantinha na cabeça e continuava chamando para seus projetos. Samuel Joseph Groom Jr. nasceu em 13 de junho de 1938 em Columbus, no Ohio. Sua juventude foi marcada pelos palcos teatrais de Nova York, onde estudou nos HB Studios. Foi lá que encontrou sua vocação, o teatro, o contato direto com o público, a profundidade psicológica dos personagens. No início dos anos 1960, apareceu em novelões americanos Another World, The Edge of Night, Our Private World, e logo ficou conhecido entre os fãs da televisão diurna. O Túnel do Tempo, em 1966, foi sua primeira experiência numa grande série de ficção científica. Depois, de volta com Irwin Allen, em 1976, atuou no telefilme Time Travelers e em Hanging by a Thread, 1979. Seu primeiro casamento, com Kathleen Sullivan, 1962-1974, deu-lhe 3 filhos, Sam, Patrick e Christopher. Mas a família não resistiu ao ritmo da vida itinerante de um ator. Após o divórcio, casou-se com a atriz Suzanne Rogers, em 1980. Esse casamento também terminou em separação, em 1982. Em 1985, conseguiu o papel principal na série de ficção científica Otherworld, da CBS. E embora o programa tenha sido cancelado após 8 episódios, Groom criou um pai de família completo e crível num mundo desconhecido. Também apareceu em Lei em Ordem, Assassinato, ela escreveu, A Mulher Biônica e Quincy. Segundo informações disponíveis em 2026, Sam Groom está vivo. Tem 87 anos. Ensina teatro nos HB Studios de Nova York, transmitindo o que ele mesmo recebeu de seus mestres. Isso também é, à sua maneira, uma viagem no tempo. Número 8. Michael Ansara, como o Coronel Ruda e o Curador. Quando Michael Ansara entrava em cena, o ar parecia ficar mais pesado. Alto, olhos escuros, com uma voz que soava como um aviso. Em O Túnel do Tempo, interpretou 2 personagens completamente diferentes em 2 episódios distintos. E foi impecável nas 2 vezes. Foi mais uma de suas inúmeras colaborações com Irwin Allen, que o escalava para praticamente todas as suas séries. Mikhail George Ansara nasceu em 15 de abril de 1922, numa pequena aldeia da Síria, então sob mandato francês. Quando tinha 2 anos, sua família emigrou para os Estados Unidos, primeiro Massachusetts, depois Califórnia. Queria ser médico e se inscreveu no Los Angeles City College.
mas fez aulas de teatro para superar a timidez. E isso mudou tudo. Seu grande momento chegou com a série Broken Arrow, 1956, na qual interpretou Cochise, o chefe Apache. O papel foi uma revelação. Hollywood nunca mais o esqueceu. Foi então que o estúdio organizou um encontro de trabalho com uma jovem atriz chamada Barbara Eden. 2 anos depois, eles se casavam. Era um casal brilhante. Em 1965, nasceu seu filho Matthew, mas em 1974, divorciaram-se. E então veio o inimaginável. Em 25 de junho de 2001, seu filho Matthew Ansara, ator e fisiculturista, morreu de overdose de heroína aos 35 anos. Seu corpo foi encontrado dentro de um carro num estacionamento às margens de uma rodovia. Michael Ansara sobreviveu ao único filho. Há um tipo de dor que não passa nunca. Casou-se uma terceira vez, com Beverly Kushida, e ficou com ela até o fim. Em 1992, tornou-se a voz do Senhor Frio em Batman, a série animada, papel que os fãs consideram a melhor encarnação daquele vilão. Interpretou o Klingon Kang em 3 séries diferentes de Jornada nas Estrelas. Seguiu sendo reconhecido e querido. Os últimos anos trouxeram o Alzheimer. Ele faleceu em 31 de julho de 2013, em sua casa em Calabasas, na Califórnia. Tinha 91 anos. Foi sepultado ao lado do filho Matthew no cemitério Forest Lawn, em Hollywood Hills. Juntos, como deve ser. Número 9. John Crawford como Henderson e outros personagens. Podia interpretar qualquer um, e era exatamente isso que o tornava valioso. John Crawford apareceu em O Túnel do Tempo sob várias identidades. Henderson, John Poe, o Rei João, o Major. A cada vez uma pessoa diferente. A cada vez convincente. John Crawford nasceu em 13 de setembro de 1920 em Colfax, no estado de Washington, uma pequena cidade do interior do noroeste do país, com o nome de Cleve Allen Richardson. Cresceu num ambiente humilde e trabalhador. Estudou artes cênicas na Universidade Estadual de Washington, onde foi descoberto por um olheiro da Warner Bros. Sua carreira começou nos anos 1940 e cobriu mais de 6 décadas de trabalho no cinema e na televisão. Ao contrário de alguns colegas de elenco mais famosos, Crawford preferia ficar em segundo plano, acumulando papéis de apoio que juntos formavam uma impressionante galeria de personagens. Trabalhou com Irwin Allen não só em O Túnel do Tempo, mas também em outros projetos, demonstrando uma rara capacidade de se encaixar em qualquer cenário, fosse a Grécia Antiga, a Inglaterra medieval ou o futuro. Além dos projetos de ficção científica, Crawford atuou em inúmeros faroestes, policiais e telefilmes. Seu rosto aparecia em Gunsmoke, Bonanza, Batman, O Grande Chaparral. Era daqueles atores que todo mundo reconhecia pela cara, mas não sabia o nome, e era exatamente por isso que nunca parava de trabalhar. Sua vida pessoal foi agitada. Casou-se 4 vezes. Após se aposentar em 1989, dedicou-se a visitar festivais de cinema, conceder entrevistas e apoiar bibliotecas e parques públicos. John Crawford faleceu em 21 de setembro de 2010, em Newbury Park, na Califórnia, de complicações após um derrame. Tinha 90 anos. Deixou 4 filhas e 2 netos. Quase 90 anos de vida, dos quais 6 décadas foram dedicadas à arte da transformação. Isso, por si só, já é uma conquista que merece reconhecimento. Número 10. Malachy Throne como Hara Singh, Michaels e Nicolau Maquiavel. O nome já parece um encantamento. Malachy Throne era um ator que Hollywood conhecia como mestre dos vilões e dos intrigantes. Em O Túnel do Tempo, apareceu 3 vezes em 3 papéis completamente diferentes. O temível Hara Singh, o enigmático Michaels e, preparem-se, o próprio Nicolau Maquiavel. Não é qualquer um que consegue isso. Malachy Throne nasceu em 1º de dezembro de 1928 em Nova York. Formou-se com os melhores mestres do teatro, atuou na Broadway e, já no início dos anos 1960, era reconhecido como um dos atores de composição mais confiáveis da televisão americana. Sua versatilidade era notável. Apareceu em Missão,
Impossível, Jornada nas Estrelas, Batman, as séries de aventura e ficção científica mais populares de sua época. Em Batman, interpretou o vilão Duas Caras Falsas e deliberadamente pediu para não ser creditado nos títulos, para preservar o mistério de sua identidade nos 2 episódios. Foi sua melhor jogada de marketing. Em Jornada nas Estrelas, interpretou o Comodoro Mendes no episódio duplo The Menagerie e, ao mesmo tempo, emprestou secretamente sua voz ao alienígena guardião do piloto original, The Cage. Mais tarde, retornou ao universo de Jornada nas Estrelas em A Nova Geração. Na vida pessoal, Throne foi um homem discreto. Casou-se 2 vezes. O primeiro casamento, com Judith Marians, 1975-1992, deu-lhe 2 filhos, Zachary e Josh. Ambos seguiram na atuação. O segundo casamento foi com Marjorie Bernstein, de 1992 até sua morte. Seus interesses iam muito além dos sets de filmagem. Escrevia romances históricos e era um apaixonado pelo teatro. No final dos anos 1990, concedeu várias entrevistas em que recordou com carinho seu trabalho em O Túnel do Tempo como uma das melhores experiências da carreira. Falava do produtor Irwin Allen como alguém que sabia criar uma atmosfera de aventura de verdade. Malachy Throne faleceu em 13 de março de 2013, de câncer de pulmão, em sua casa em Brentwood, na Califórnia. Tinha 84 anos. Foi embora em silêncio, como a maioria dos seus melhores papéis, sem alarde. Mas a memória dele continua viva em cada cena, onde aparecem aqueles olhos penetrantes e aquele sorriso especial de quem sabe mais do que fala. Número 11. Lee Meriwether, como a Dra. Anne McGregor, Miss America, 1955. Catwoman no Batman de 1966. A Dra. Anne McGregor em O Túnel do Tempo. No mesmo ano, 2 personagens completamente diferentes, 2 produções, uma única mulher. Lee Meriwether conseguia tudo, e conseguia com elegância. Lee Ann Meriwether nasceu em 27 de maio de 1935 em Los Angeles, na Califórnia. Cresceu em São Francisco, onde seu colega de colégio na George Washington High School era o cantor Johnny Mathis. No City College of San Francisco, estudou ao lado de quem viria a ser o ator Bill Bixby. Essas coincidências só acontecem em Hollywood. Em 1955, venceu o concurso Miss America, interpretando um monólogo de John Millington Synge. Foi uma sensação. O convite para a televisão veio na sequência, o programa Today da NBC, onde foi a Garota Today por 2 anos. Em 1966, apareceu simultaneamente como Catwoman no longa-metragem do Batman e como Dra. McGregor em O Túnel do Tempo, nos 30 episódios completos. Sua personagem reagia dia após dia a telas que, segundo ela contou em entrevistas, não mostravam nada, apenas o vazio. Ela representava tensão e angústia sem ver o que temia. Isso se chama talento. Sua vida seguiu em frente. O casamento com o ator Frank Letter, 1958-1974, 2 filhas, Kyle e Leslie, ambas tornaram-se atrizes. Um segundo casamento com o ator Marshall Borden, em 1986. O papel de Lily Munster no retorno de A Família Munster, 1988-1991. 8 anos em Barnaby Jones, indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro. Mas então veio o silêncio do qual ninguém costuma falar abertamente. No final dos anos 2010, Lee Meriwether recebeu um diagnóstico cruel: Alzheimer. A notícia só se tornou pública em fevereiro de 2024. Sua filha Kyle Oldham, que cuidava dela, também sofria da mesma doença e faleceu em 31 de julho de 2024. A mãe sobreviveu à filha. Pense nisso. Uma mãe com Alzheimer sobreviveu à filha que cuidava dela. Segundo informações disponíveis em 2026, Lee Meriwether está viva. Tem 90 anos. Não aparece mais em público. A doença segue seu curso. Número 12. Robert Colbert como o Dr. Doug Phillips alto, de ombros largos, com aquela expressão que diz: "Estou no controle da situação, mesmo quando não está." Robert Colbert era a encarnação perfeita do cientista aventureiro. O homem que se lança ao desconhecido não por imprudência, mas por senso de dever. Seu Dr. Doug Phillips era sempre um pouco mais calmo,
um pouco mais ponderado do que seu companheiro. E era exatamente isso que tornava a dupla tão convincente. Robert Louis Colbert nasceu em 26 de julho de 1931, em Long Beach, na Califórnia, o caçula de 3 irmãos. Foi um aluno brilhante, praticou atletismo e se formou com louvor na Polytechnic High School. Depois veio o exército, serviu em Okinawa, trabalhou como datilógrafo na Polícia Militar e, à noite, apresentava um programa na rádio das Forças Armadas. Um dia, uma mulher do Serviço de Atividades Especiais ouviu sua voz e o convidou para atuar numa peça chamada The Case of the Navy Court Martial. Foi aí que tudo começou. De volta aos Estados Unidos, treinou no Portland Repertory Theater e atuou em algumas produções menores. Depois veio Maverick, onde interpretou em 2 ocasiões Brent Maverick, o terceiro irmão da famosa família. E por fim, O Túnel do Tempo, o papel que se tornou a marca da sua carreira. Aos 35 anos, era um dos rostos principais da ficção científica televisiva americana. Depois da série, continuou trabalhando com frequência. The Hunter, Knight Rider, Santa Bárbara, The Young and the Restless. Sua última aparição regular na tela data de 1995. Na vida pessoal, Colbert se casou 2 vezes e tem 4 filhos. Seu primeiro casamento, com Dottie Harmony, terminou em divórcio em 1976. Depois de se afastar das câmeras, mergulhou numa vida tranquila e reservada. Torneios de golfe, convenções de ficção científica, encontros com fãs. Segundo informações disponíveis em novembro de 2025, Robert Colbert está vivo, tem 94 anos, vive nos Estados Unidos e é, provavelmente, o membro mais longevo do elenco principal de O Túnel do Tempo. O homem que viajou pelo tempo nas telas se tornou ele mesmo uma história viva. Número 13. James Darren, como o Dr. Sir Tony Newman. Ele já era um ídolo de uma geração antes mesmo de vestir o jaleco do cientista. James Darren era aquele tipo, moreno, bonito, com um sorriso que desarmava qualquer um, raízes italianas e uma voz feita para cantar, que fazia o coração de milhões de mulheres bater mais forte. O filme Gidget, 1959, o transformou no ídolo adolescente do momento. Mas ele sonhava com outra coisa. James William Ercolani, esse era seu nome verdadeiro, nasceu em 8 de junho de 1936 no sul de Filadélfia, numa família de trabalhadores ítalo-americanos. Sua avó era a pessoa que ele mais amava no mundo e sua principal fonte de inspiração. Aos 14 anos já cantava em casas noturnas. Aos 16, largou a escola. Em Nova York, fez aulas com Stella Adler. O nome artístico Darren surgiu quase por acaso. Seu agente sugeriu que ele usasse o nome do carro esportivo Kaiser Darren. A Columbia Pictures assinou com ele um contrato de 7 anos. Seus discos vendiam milhões de cópias. Goodbye Cruel World, 1961, chegou à 3ª posição nas paradas americanas. Depois veio O Túnel do Tempo. Aos 30 anos, finalmente tinha o papel de que sempre falava. Adulto, sério e importante. Não mais o adolescente com violão, mas o cientista que mergulha de cabeça nas entranhas da história. Sua personagem, Tony Newman, era impulsiva, apaixonada, sempre a primeira a se jogar de cabeça, o herói clássico. E Darren a interpretava com uma sinceridade tamanha que o público o seguia a qualquer época. Seu primeiro casamento, com Gloria Terlitsky, 1955-1959, foi breve. O segundo, com a dinamarquesa Evy Norlund, 1960, durou a vida toda. Ficaram juntos até o fim, criaram 2 filhos, Christian e Anthony. Ele também tinha um filho do primeiro casamento, o conhecido jornalista de televisão James Moore. Depois de O Túnel do Tempo, não desapareceu. Atuou em T.J. Hooker, ao lado de William Shatner. Apareceu em Jornada nas Estrelas, Deep Space Nine como o cantor holográfico Vic Fontaine, personagem que também passou a amar muito. E ainda se aventurou na direção de telefilmes com bons resultados. Sobre sua saúde, quase nada veio a público. Manteve a dignidade e a discrição até o fim. James Darren faleceu em 2 de setembro de 2024, aos 88 anos. Sua partida foi uma perda de verdade para todos que se lembram daquelas imagens em preto e branco, do túnel do tempo piscando na tela.
e do sorriso daquele italiano de Filadélfia que um dia entrou nele e não voltou mais. O Túnel do Tempo não é apenas uma série, é uma cápsula do tempo. Cada uma dessas pessoas carregava dentro de si uma vida inteira, com suas perdas, suas doenças, suas vitórias e seus segredos que a câmera nunca mostrou. Alguns foram embora por causa do Parkinson, outros pelo câncer. Alguns sobreviveram à perda de um filho. Alguns enfrentam o Alzheimer hoje. Outros vivem uma vida tranquila à margem do enquadramento. E isso basta para eles. Se vocês aprenderam algo novo nesse vídeo, contem pra gente nos comentários. Qual desses atores mais impressionou vocês? A história de quem tocou mais fundo? Isso é importante pra gente saber. E se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam agora. A gente conta histórias que ficam com você. Não porque são bonitas, mas porque são reais. Até o próximo vídeo.